Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos com a aula de História, da página 31 até a 35. Peguem o livro de História, abram na página 31 e coloquem a data de hoje. Vamos lá? Nós vamos hoje ver sobre capitanias hereditárias. Com a conquista, as terras onde hoje se localiza o Brasil passaram a ser uma posse de Portugal. Na época, a principal função das colônias era produzir riqueza para a metrópole, que era Portugal nesse caso. Contudo, o Estado português não tinha recursos para explorar o território conquistado. Além disso, o território era constantemente ameaçado por ataques de piratas e por interesses de outros estados europeus, como França e Holanda. Diante da ameaça constante da invasão das terras por estrangeiros, que também queriam explorar as riquezas do território e não reconheciam o Tratado de Tordesilhas, em 1534, o rei de Portugal decidiu dividir o território americano em capitanias hereditárias. O território foi então dividido em 15 faixas horizontais. Cada donatário recebia sua capitania com a condição de explorá-la com seus próprios recursos. Entre as suas obrigações estavam defender a terra contra invasões estrangeiras, garantir o povoamento e organizar as atividades econômicas. Observem aí o mapa na época do Brasil, Hoje as terras do Brasil dividida em 15 faixas de terra, que são as capitanias. Hereditário, que pode ser herdado, transmitido. Hereditário é que geralmente passa de pai para filho. Donatário era um nobre português a quem a metrópole, no caso Portugal, doava a capitania hereditária da colônia. A colônia era o Brasil. O Brasil era colônia de Portugal nessa época. Página 32, o governo geral. O sistema de capitanias hereditárias fracassou, não deu certo. O Estado português encontrou então outra solução para garantir o controle e a defesa do território, o governo geral. O primeiro governador-geral da colônia portuguesa, Tomé de Souza, chegou em 1549. Ele era encarregado de defender a costa do interior do território contra invasores, garantir o cumprimento da lei, assentar colonos e organizar a administração da colônia. Para isso, ele fundou a cidade de Salvador, primeira capital do Brasil, no atual estado da Bahia. Com a comitiva de Tomé de Souza vieram jesuítas, padres missionários que tinham a missão de catequizar os indígenas, ou seja, convertê-los à fé católica. Acreditava-se que a religião facilitava a submissão da população nativa à igreja e ao Estado português. Assentar é dar posse de terra. Página 32. Então vamos lá, vocês vão ler as perguntas. Se precisar, volta a página do livro e respondo. Pausa no vídeo até vocês responderem até a pergunta número 5, ok? A sociedade colonial. Como vocês imaginam a divisão da sociedade no período do Brasil colonial? Os direitos e deveres eram iguais para todos? Que funções as mulheres desempenhavam? Vamos lembrar que Brasil colonial quer dizer o Brasil era uma colônia de Portugal. Então é o período do Brasil colonial. Enquanto Portugal mandava no Brasil, o Brasil era apenas uma colônia. Caçada aos negros da terra. A parceria entre indígenas e colonos não durou muito. Os colonos da capitania de São Vicente necessitavam de mão de obra para os trabalhos em suas propriedades. Para isso, começaram a escravizar os indígenas, que eram chamados de negros da terra.
Eles eram aprisionados pelos bandeirantes no sertão e também vendidos como escravos para cumprir diversas funções. Uma vez um escravizado, o índio era submetido a todo tipo de trabalho, nas lavouras, na derrubada das matas, no preparo das roças, nos engenhos, nos moinhos, nas casas, no transporte de mercadorias, equipamentos, alimentos, na construção de casas e edifícios, na caça, na pesca, no combate. Quantas coisas, né? Quando o índio era escravizado, ele passava a ser obrigado a fazer. Então aqui nós temos uma foto de soldados índios de Curitiba escoltando outros selvagens, assim eles chamavam. Era uma atividade muito lucrativa para os bandeirantes. Página 34. Cana-de-açúcar. Entre os séculos 16 e 17, nas capitanias de Pernambuco e Bahia, desenvolveu-se a cultura da cana-de-açúcar. Os donatários, que eram os donos daquele espaço, buscavam recursos para construir engenhos e produzir o açúcar que depois seria exportado para a Europa. As mudas de cana-de-açúcar, a maior parte dos equipamentos necessários à produção e muitos produtos utilizados no cotidiano vinham do continente europeu. No mesmo período, navios transportando escravizados chegavam da África. Os engenhos de açúcar dependiam do trabalho dos africanos escravizados, responsável por quase todas as fases do processo. Então, até o plantio, a colheita, chegar a cana nos engenhos para produzir o açúcar, quem fazia eram os escravos. Como os escravos indígenas não estavam dando certo, começaram a escravizar os negros trazidos da África. Página 34. Por que os indígenas eram chamados negros da terra? Responda. Observe a pintura. Que produto está sendo processado na moenda? Moenda é aquele equipamento aqui, ó. Isso daqui é uma moenda, ok? O que é processado? Eu acabei dando um spoiler aquele hora, né? Então vamos lá. E que mão de obra é utilizado nesse trabalho? Pausa no vídeo e respondam. Página 35. Leia o texto e faça as atividades. A mãe de Amê era uma índia guarani e havia sido apresada em uma das entradas de Dom Miguel pelo sertão. Era assim na época. Os paulistas que habitavam as colônias e os campos de São Paulo de Piratininga, assim que São Paulo era chamada, passavam sua vida em viagens pelo sertão para procurar ouro, prata e aprisionar os índios. Iam a pé em longas marchas pelas matas, desbravando a terra, descobrindo novos lugares, conquistando o país. Eram homens fortes, ambiciosos, acostumados a viver no desconforto das matas. Na maioria das vezes não achavam nem ouro nem prata, mas encontravam muitos índios que também na maioria das vezes conseguiam aprisionar, porque tinham a grande vantagem de carregar as poderosas armas de fogo que os índios nem sabiam bem o que eram. Os que não morriam eram feitos prisioneiros e levados para trabalhar nas roças, ou eram vendidos como escravos para outros paulistas. Quase todos os colonos paulistas, mesmo pobres, tinham um nativo para trabalhar por ele. Os indígenas que caçavam, pescavam, plantavam, cozinhavam, cuidavam das crianças e ainda serviam de guias pelas matas do sertão. Ok? Associe 1 para sertão, 2 para entrada e 3 para bandeirante. Pessoal, pausa no vídeo, respondam essa página. Correção. Só vai dar continuidade na correção quem realmente fez, combinado? Porque
Volta lá na página 32. Por que a colônia portuguesa era um território ameaçado? Porque o governo português não tinha recursos para ocupar o território. Além disso, os estados europeus como França, Holanda, não aceitavam esse tratado, esse acordo de Tordesilhas. Esse acordo que foi estabelecido entre Portugal e Espanha, onde apenas Portugal e Espanha tinham direito a esses estados. Qual foi o primeiro sistema de administração estabelecido pela capitania portuguesa? Transformou o Brasil em capitanias hereditárias, dividiu o país em lotes, né? Porque o Estado português dividiu a colônia americana em capitanias. Por que ele fez isso? Para facilitar a administração, o povoamento e defender o território, não deixar inimigos invadir. A quem pertencia a capitania? Ao donatário, ao seu dono. Por que o governo geral foi implantado na colônia? Porque o sistema de capitania fracassou. Então, o governo geral foi outra tentativa do governo português para defender esse território. Quais eram as funções do governo geral? Defender o território contra invasores, garantir o cumprimento da lei, assentar os colonos e organizar a administração da colônia. Vamos lá para a página 34? Por que os indígenas eram chamados negros da terra? Porque como eles eram já originários daqui, e os negros africanos não, os negros africanos passaram a ser, eles eram escravizados pelos colonos. Então, porque eles já eram originários daqui e os negros africanos vieram, então todos eram escravizados pelos colonos. Então, negros da terra, porque já eram daqui. Os índios eram desta terra e os africanos eram os negros africanos que vinham da África. Que produto está sendo processado na moenda? Cana-de-açúcar. A utilização da mão de obra de africanos escravizados, né? Qual era a mão de obra? Os africanos, que eram escravos. Sertão corresponde à região interior de um território. Entrada é expedição organizada pelo governo para aprisionar, para prender indígenas e buscar metais e pedras preciosas. Participantes de expedições particulares no período colonial que partiam em busca de terras indígenas e riquezas são os bandeirantes. Qual era a intenção dos homens de Dom Miguel ao aprisionar os indígenas? Eles aprisionavam por quê? Porque queriam escravizá-los, certo? Que tipo de trabalho era feito pelos indígenas capturados? Eles trabalhavam na roça, caçavam, pescavam, plantavam, cozinhavam, cuidavam das crianças e ainda serviam de guias, porque os portugueses, os colônios, os donatários não conheciam as matas e os indígenas conheciam. Os indígenas conheciam as ervas que poderiam ser utilizadas para curar doenças, para fazer chás. Então, eles precisavam desses indígenas, principalmente como guias das matas. Os indígenas sabiam quais plantas poderiam ser perigosas, venenosas. Pessoal, beijo para todos e por hoje a nossa aula é só. Até a próxima. Beijos!